Olá, meus amores! E hoje nós vamos conhecer um pouco mais e vamos fazer uma espécie de série para conhecer um pouquinho mais o livro que tem sido a base dos nossos estudos de inglês, que é exatamente a Bíblia. Nós vamos conhecer os livros da Bíblia, quais são os livros históricos, os poéticos, os que falam sobre histórias, sobre músicas. Gente, como eu sempre falo para vocês, uma das razões que me fizeram estudar e ver como usar a Bíblia como livro base para o nosso curso foi exatamente porque ele é riquíssimo, gente. É um livro riquíssimo. São 66 livros distribuídos de maneira inteligente, com muitos assuntos, histórias, músicas. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais. Então, nós vamos começar com os livros da Bíblia, pronunciando os livros da Bíblia, e na sequência, em outros vídeos, a gente vai falando sobre cada um deles. Gente, eu preciso contar uma coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja em inglês, né? Uma igreja cujo culto era em inglês. Eu já falava inglês, eu já estava com a Bíblia em inglês. E eu lembro que eu paguei um mico enorme. Porque o pastor falou lá o nome do livro da Bíblia e tal. Eu não entendi de forma alguma. Foi isso que me despertou a vontade de gravar esse vídeo pra você. Porque sabe quando você olha assim do lado pra ver qual livro que a pessoa do lado abriu a Bíblia pra poder você acompanhar? Pois é, porque eu não sabia. Uma coisa tão simples, né? Os nomes dos livros, mas não são simples, não são difíceis, são simples, mas são diferentes. Então nós vamos começar com o Old Testament. The Old Testament, o Antigo Testamento. Alguns dizem o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ok? The Old Testament. Então, vamos lá. Começando com Gênesis, Exodus, Levíticos. Embora ele termine com C, o S, cus, muitos vocês escutam dizendo Levíticos, ok? Levíticos. Numbers. Agora um maiorzinho. Deuteronomy ou Deuteronomy, ok? Então, separa então. Deuteronomy. Até porque em português é um nome comprido mesmo. Deuteronômio, né? Um nome comprido mesmo. Então, continuando. Joshua. Judges, Ruth, Samuel. Nós temos 1st Samuel, 2nd Samuel. Depois nós temos 1st Kings, 2nd Kings, 1st Chronicles, 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah. Essa é uma observação interessante. Embora ele tenha o H, tá? Em inglês nós normalmente diríamos Nehe, né? Seria Nehemiah, mas não é, gente, não é pronunciado. Esse H não é pronunciado, então seria Nehemiah, ok? Nehemiah. Esther, Job, Psalms. Você não pronuncia esse Pzinho, por mais que você tenha vontade de pronunciar, não pronuncia, ok? Psalms, ele é mais seu, né? É um P que só está presente em você. Psalms. Proverbs, embora seja com O, né? Proverbs, embora seja com O, essa palavra é pronunciada Proverbs. Ecclesiastes. Essa é uma outra longa também, né? Ecclesiastes. Song of Songs. Isaiah. Jeremiah. Lamentations. Ezekiel. Daniel. Ai, gente, eu não vejo a hora
de estudar um pouquinho de cada livrinho, um pouquinho para você entender do que fala o livro. Eu já tô super empolgada porque é tão interessante que você fica querendo conhecer a história e isso vai te ajudar muito cada vez mais nos seus estudos de inglês, porque você já vai conhecer a história cada vez mais. Fala a verdade, isso já deu um likezinho, só de você saber que você vai conhecer um monte de coisas assim, de histórias, de músicas e de poemas, já vale um super like. Se você estiver gostando, compartilha, vale a pena, faz as pessoas conhecerem, tá bom? Então, vamos lá. Hosea, Joel. É que tem uns que dizem Joel e Joel. Você vai ouvir das duas maneiras e você escolhe. Joel, Joel. Amos, Obadiah, Obadiah. Jonah, Micah, Micah. Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Haggai, Zechariah, Zechariah, and, por último, Malachi, Malachi. E agora nós vamos continuar com The New Testament, The New Testament, o Novo Testamento, ok? Vamos lá. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. Revelation. Aqui estão todos os livros da Bíblia. Agora você conhece, não vai passar o que eu passei. E nos próximos vídeos, gente, a gente vai continuar esses estudos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, só para você ter uma ideia, tá? Sobre do que se tratam. E como a gente vai explorar isso normalmente em inglês, vai ser interessante. À medida que a gente vai conhecendo, vai aprendendo algumas palavrinhas novas sobre cada um deles, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. God bless you. God be with you.